Esporte está diferente. Hoje a gente está recebendo um convidado. Mais que especial, hein, mano? Mais que especial, falando de literatura esportiva e também do lançamento de uma revista, Washington. Então é novidade, vem novidade aí no Show de Esporte. Hoje a gente está recebendo o Dorgal Gustavo Borges de Andrade, autor do livro Martim Francisco, uma revolução no futebol. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter com você aqui. Prazer todo meu, parabéns a vocês, gosto muito do programa, vocês estão na linha de frente. Na linha de frente do Show de Esporte. A gente podia estar na posição 4-2-4, né? 4-2-4. Que é o que você fala nesse livro aqui. Olha, vou começar com uma pergunta polêmica, Washington, porque a gente tá aqui no futebol, Cruzeiro ou Atlético? Eu sou cruzeirense. Cruzeirense? E fizeram ser cruzeirense, aí sou cruzeirense. Tá, vocês fizeram uma coisa boa então pro Isso, na época, eu sou da época que o Cruzeiro tinha Tostão, Piazza, Zé Carlos, que ganhava de todo mundo, aí tinha que torcer pro Cruzeiro. Não tinha como não ser. Olha, a gente tá aqui falando do livro, né, Martim Francisco, uma revolução no futebol. O senhor que é desembargador, né? Como que o futebol ele entrou na sua vida como importante a ponto de você escrever um livro? Eu sempre fui apaixonado pelo futebol, eu jogava aqui no estadual, né? Meus colegas vão lembrar, eu sempre joguei muito, eu era atacante, gostava de jogar na frente. Era apaixonado por futebol, de criança, de juventude, era bem fanático por futebol e acompanhava. Nós tínhamos, naquela época antiga, a gente tinha os jogos de botão, né? Não tinha televisão, não tinha internet, essas coisas que tem hoje. Nós tínhamos quase todos os times, fazia coleção de quase todos de Minas, Rio, São Paulo, e acompanhava o futebol, era na rádio, era fanático do futebol. Eu gostava muito do Botafogo, do Santos e do Cruzeiro. O Cruzeiro era um time, na época, espetacular, né? Então, todo mundo gostava de ver. E era a época também do Pelé. Eu não vi o Pelé jogar, nunca fui a um estádio, mas na televisão eu vi muito o Pelé jogar. E depois fui na Epicar, joguei futebol na Epicar, fazia parte do time da Epicar, quando eu estudei meus 3 anos. Na faculdade também eu gostava de jogar bola. Até os 40 anos, 30 anos, eu era fanático. Depois a gente vai vendo outras coisas, mas nunca deixei de gostar, de acompanhar. Até hoje acompanho, gosto. Quem gosta, quem entra no futebol não sai do futebol. Pode deixar de jogar pela idade, mas não deixa de acompanhar, né? E o Martim, ele tem um parentesco com a gente, ele vinha a ser primo do meu pai, uma coisa parecida assim, primo do meu pai, e ele foi um grande nome, sabe, no Brasil. Ele quase foi técnico da seleção, só não foi porque ele era mineiro, eu acho. Minas Gerais não tinha um Mineirão. E ele, numa época que não existia modelo tático, técnico, ele inventou isso, uma maneira de jogar futebol. Todo mundo corria e voltava, corria e voltava. Era um modelo mais inglês, até 1950. A primeira Copa do Mundo foi em 1930, primeira Copa do Mundo foi em 1930, foi no Uruguai, e o Uruguai ganhou. E por que foi no Uruguai? Não existia futebol assim organizado. O Uruguai tinha sido campeão das Olimpíadas, os jovens. Foi campeão das Olimpíadas, uma Olimpíada um ano antes. Aí uma pessoa chamada Jules Rimet, um francês, vamos fazer uma Copa do Mundo, um campeonato de Copas. Vamos fazer a primeira Copa, acho que tinha 20 times, ninguém foi, meia dúzia de times foi, de seleções, aliás. Aí fizeram a primeira Copa do Mundo no Uruguai, em homenagem ao Uruguai ter ganho o futebol nas Olimpíadas, porque não existia Copa do Mundo. E foi fazer no Uruguai, e o Uruguai ganhou a Copa do Mundo. Porque estava com um time bom e foi na terra dele. Aí surge a Copa do Mundo. A Copa de 50 foi no Brasil. O Maracanã foi construído para fazer a Copa de 50, que eram 24, 20 times. Era difícil vir, porque era navio, não tinha esse dinheirão que tem hoje, os jogadores eram mais por amor. E o futebol era meio confuso, não tinha técnica, não tinha time, não tinha dinheiro, não tinha nada disso, jogava descalço quase, cada um levava a sua chuteira, né? Tem até aquela brincadeira da Copa de 58, que a primeira que o Brasil ganhou, foi lá na Suécia, que o rei da Suécia fez assistir. Na final, isso é coisa histórica, tem todos os livros, mas o pessoal esquece de falar. Na final, a Suécia foi para a final com o Brasil, em 58. Olha como era o futebol, hein? Como é que você jogava por amor. E a camisa da Suécia é amarela. E eles quiseram jogar de amarelo. E o Brasil só tinha camisa amarela. Aí lembraram que tinha lá no saco, embolado lá, a camisa que eles chamam hoje de segundo time, que era azul. Mas ela era toda rasgada, era de treino. Mas não tinha outra, como vai buscar no Brasil, não tinha avião. E não tinha o logotipo, era de treino. Aí foram correndo, compraram vários esparadrapos, puseram os números do esparadrapo e costuraram aqui o símbolo, e ela entrou em campo e ganhou o jogo. Quer dizer, hoje em dia o jogador tem tudo e não consegue ganhar o jogo. Antigamente não tinha nada e ganhava a Copa do Mundo. Ganhava uma camisa com esparadrapo. Inclusive tem uma curiosidade sobre a camisa da seleção, a gente já falou no Show do Esporte, que a primeira camisa foi branca, não foi? Foi branca no começo, é verdade, é verdade.
Mas o Martim é isso, é curioso esse livro, porque o Martim ele foi criado em Barbacena, nasceu em Belo Horizonte, mas em Barbacena, os pais dele eram daqui, moravam aqui e tal, cresceu aqui, foi estudar em Belo Horizonte e gostava tanto de pensar o futebol, né? Ele não julgava, ele pensava, ele observava, e ele teve uma ideia, ele foi técnico com 22 anos, 21 anos, foi técnico do Vila, que já jogava o Campeonato Mineiro. Todo mundo do time era mais velho do que ele. E ele consegue o Vila ganhar campeão, vencendo o Cruzeiro, o Atlético América, que era um time de operários de Morro Velho, Nova Lima. Ele explodiu porque ele criou uma tática. Não existia isso. Todo mundo copiava os ingleses, era o WV. Todo mundo jogava com os ingleses, subia e descia tudo junto. Ele falou, não é assim, vamos botar cada um aqui. E criou o 4-2-4. Esse 4-2-4, depois de 20 anos, ele continuou. Ele lançou esse negócio foi mexido, mas ele que lançou. Aí virou 4-3-3, 4-4 não sei o quê. 4-4-2, pessoal gosta de jogar. 4-4-2, mas tudo evoluiu dele, ele organizou uma coisa que ninguém organizava. A partir dele evoluiu. Mas ele é que marcou, ele é que inventou esse negócio. Tanto os livros ingleses, os grandes historiadores falam que inventou esse negócio foi o Martim. E uma das marcas mais impressionantes que é barbacenense. Olha só. Foi aquela vitória impressionante que venceu o Real Madrid no jogo. Real Madrid de Puskás, de Stefano, Valdir, que era brasileiro. Então, o Real Madrid é um time monumental, né? Exato. O Real Madrid era o maior time do mundo. Tinha 6, 7 anos que ninguém ganhava do Real Madrid. E ele vai com o Vasco na final desse campeonato lá mundial de 5 ou 6 times na Europa, vai na França, e ele perde o primeiro tempo, mas vira o jogo e explodiu no Brasil, né? Ele levou o Vasco, foi o ápice do ápice, porque ninguém vencia o Puskás, de Stefano e o Real Madrid milionário, e o Vasco botando o esparadrapo. E depois ele chegou a voltar na Espanha, né? Jogou no Atlético de Bilbao, ficou em terceiro no campeonato espanhol, tinha Atlético de Madrid, Real Madrid. Tinha um time médio, né? O Atlético de Bilbao, não é o Atlético de Madrid, o Atlético de Bilbao é um time médio, e contratam ele, porque no Brasil ele foi um sucesso muito grande, e lá ele leva o Atlético de Bilbao para o terceiro lugar. E depois ficou muitos anos na Espanha em times menores, depois ele não deu certo, volta para o Brasil, mas aí já foi uma fase mais fraca dele. Mas antes ele chegou a jogar no Corinthians, o técnico do Corinthians, botou o Botafogo na final, o Bangu na final do Campeonato Carioca. O Bangu era um time rico, né? Uhum. Ele viveu muito futebol, do Cruzeiro, do Atlético na América, voltou depois do campeonato. Eu o conheci, pessoalmente, ele estava muito velho, muito quebrado. Velho não, porque ele morreu novo, com 55 anos. Estava muito derrubado, acho que ele estava muito bebendo. Ele trouxe uma vez, ele era técnico de novo do Vila Nova, e veio jogar um amistoso no Olympique, nos anos 80. Ele era o técnico. Foi quando eu o conheci. Olha, ele foi técnico então até os últimos dias de vida ali. Foi. A gente está falando aqui agora do livro, né? Mas a gente ficou sabendo uma novidade que está vindo por aí, que é uma revista sobre esporte, sobre futebol. Ela vai ser lançada agora em 2025 por vocês. Eu chamei uns amigos meus e nós estamos falando de futebol, é uma coisa que eu gosto. E eu percebi isso, que o futebol da Barra foi muito bonito. Futebol mais na época que não era tanto dinheiro, né? Porque hoje para você manter um time tem que ser coisa, ninguém consegue mais. Na época que para manter um time, as cidades conseguiam manter, aqui tiveram bons times, o Andaraí, o Olympique, o Vila e o América. Mas inclusive jogaram o Campeonato Mineiro, jogaram algumas vezes. Hoje ficou muito difícil isso. Eu queria, e convidei as pessoas que pudessem ajudar, nós estamos tentando fazer uma revista que mostra esses momentos dos times de Barbacena que eles tiveram e quem foram as pessoas com destaque dessa época, que foram profissionais, alguns saíram daqui e foram jogaram no Botafogo, outros jogaram no time de Goiás, jogaram no Paraná. Tem uma geração de barbacenenses, na década de 70, 80, que jogaram fora. Não foram, dizer, o Tostão, não foram o Pelé, mas se destacaram. E jogaram ao lado dessas pessoas. Olha, muita gente não sabe da história desse pessoal. Exatamente, é um trabalho muito bonito para nós estamos tentando reviver isso. É mais da década de 60, 70 e 80 que esse futebol funcionou aqui na Barra bem. Tanto que na inauguração do Olympique, do campo do Olympique, o Botafogo veio inteiro com o Garrincha, no primeiro jogo que inaugurou o Olympique. Olha. Na década de 50. Tinha peso o futebol das cidades do interior, né? E todas essas informações, histórias vão estar nessa revista. Nessa revista. Nós estamos fazendo esse trabalho muito detalhado, com muita fotografia, e botar as histórias. Uma revista assim, mais de ilustração, mas com todas essas histórias. Porque se não tiver muita foto, muita ilustração, fica sem graça, né? O futebol você tem que ver a face, o time montado, né? Nós estamos
com certa dificuldade. Principalmente, eu acho que o que faz florescer ainda mais, né, até o Dorgal pode falar um pouco mais pra gente, que essa vinda do Atlético São João del Rei muito grande faz florescer aquela vontade da gente de voltar Barbacena a ter esse futebol tão bonito. A última vez que Barbacena participou do Mineiro foi com o Vila. Acho que, se não me engano, foi em 68, 69. Na época era diferente no modelo. Quem ganhasse o torneio do interior, os dois, campeão e vice, iam para o Campeonato Mineiro, que era Atlético, Cruzeiro e Vila. Eram 5 times e agregavam mais 2. Aí precisa ganhar o campeonato do interior e o Vila ganhou o campeonato. Você falou estouro na época. Eu era criancinha, muito menino, 68, 69. Aí ele jogou o Campeonato Mineiro. Salvo engano, foi a última vez que um time de Barbacena jogou o Campeonato Mineiro. Foi esse ano quando ele classificou. Mas aí é outra história. Ele classificou e jogou o Campeonato Mineiro. A gente está falando da revista aqui, desse processo. Hoje em dia a gente vive um mundo que, assim, que tudo é foto, tudo é vídeo, tudo é isso, e assim, tudo tem um registro. Imagino que você pegar o trabalho de 68, por exemplo, é uma missão assim, impossível, basicamente. É difícil, mas nós temos, por sorte, uma pessoa indica a outra e fala que a outra pode ter, outra pode ter. São pessoas muito idosas que, por acaso, tinham um álbum, ou tinha uma lembrança, porque o primo jogou, ou ele mesmo jogou, na época ele gostava. Estamos conseguindo, assim, nesses 4 times, né, os principais, América, Andaraí, Vila e Olympique. Tínhamos os presidentes dele, embora sejam mais novos, não viveram essa época, mas eles têm muito material. Acho que vai dar para fazer uma revista boa, assim, pelo menos reviver isso um pouco, né? Relembrar quem não viveu isso. Eu vou ler, eu acho. Com certeza, ainda, mas que eu não vivi isso. Já tem a data de lançamento? Nós estamos pretendendo esse semestre ainda, que ela vai para a rua, sabe? Essa revista, esse primeiro semestre. Acho que vai conseguir, sim. Então você volta aqui no 93 para divulgar para a gente e traz também para assinar, dar um autógrafo para a gente ganhar também. Vai ser uma alegria. Estou de parabéns com vocês aí no programa de vocês e que tenha mais sucesso, cada vez mais audiência. Vocês merecem, o programa é muito bom. Obrigado. Pedir um autógrafo então também? No livro do programa aqui, ué. Vou pegar uma caneta ali. E é bacana quando você pesquisa sobre a história do Martim, no Google aparece o livro para indicação. O Martim é interessante, porque ele jogou aqui, tinha o Ginásio Mineiro, que é o colégio estadual, ele jogou na época, era forte, a cidade era pequena, o Ginásio Mineiro, o único que tinha, era um time forte, ele jogou como goleiro. E jogou ainda adolescente como goleiro do Olympique. Mas ele gostava mais era de pensar a tática, né? Ele não era um grande jogador, não. O Martim foi um gênio do futebol, realmente. As pessoas que eu inclusive, está até citado aí, eu fui entrevistar, fazer esse livro, fui conversar se ele podia me falar, eu fiquei até assustado. Ele falou assim, eu vejo o futebol, o senhor Belo Horizonte, ele era o presidente da Federação Mineira. Muito mais velho do que eu, isso tem 10 anos esse livro. Procurei ele, falei, você ouviu falar no Martim? Eu queria falar com você. Ele falou, se eu ouvi falar no Martim, meu filho, eu te explicar uma coisa. Eu mexo com futebol desde que eu nasci, que meu pai era vascaíno, o pai dele era vascaíno, e o Martim jogou no Vasco. Eu mexo com futebol desde meus 10 anos, sei tudo de futebol. Ele era presidente da Federação Mineira na época, uns 10 anos atrás. Futebol no Brasil é antes e depois do Martim, não fala para ninguém, não. Olha, inclusive, qualquer torcedor vascaíno conhece a história do Martim. Então eu queria chamar você que está vendo a gente pelo YouTube ou escutando a gente aí no rádio, no 93 FM. Conta pra gente, você é torcedor vascaíno, se você já ouviu a história do Martim, se você o conhece aí, participa com a gente. Já aproveitando para agradecer a sua presença aqui. Em breve a gente vai te chamar novamente para falar de outros assuntos pertinentes ao futebol. Tem a questão da SAF, participar do show de esporte, legislação esportiva, como fica a questão do direito no esporte, vários assuntos importantes para falar, mas por hora, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço a vocês, desejo sucesso, parabéns aí por estar manter viva a chama e a alegria do nosso futebol e do nosso esporte em Barbacena. Parabéns, muito obrigado. Isso aí, né, Washington? Show do esporte de hoje. Show do esporte mais que especial. Muito obrigado, Dorgal. Para você que assistiu a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever, curtir e comentar aí no nosso canal da 93 FM PQ. Tamo junto, até a próxima.